Olá, sejam bem-vindos a 2 em 1 Satanismo em Letras. Meu nome é Juan e hoje eu vou dar prosseguimento a Satanismo em Livros, o quadro onde eu trago livros que não necessariamente sejam satânicos, mas que carregam filosofia satânica em seus interiores. O caso de hoje é um livro que tem a ver com satanismo, assim como o último que eu falei, e tem a ver com o último tema que eu abordei, que foi a Goetia também. Mas antes de eu falar desse livro, que tal se vocês verificarem os links na descrição, a página do Facebook, é lá que a magia acontece, é lá que eu posto mais coisas, que eu sou mais ativo, que eu sou mais frequente, que eu sou mais tudo lá. Vamos verificar, a página do Facebook é bem legal, é bem divertida, tem uns textos bem legais. E também tem meus links embaixo de pessoais, de meu projeto musical, de artista musical. Eu sou produtor de música eletrônica, caso você goste, pode verificar. E também eu sou oraculista, e sou bruxo também. Então se você precisar de algum feitiço, de alguma tiragem de tarô, de oráculos, assim, também pode me contatar, que eu faço isso pra você, se você quiser. Também curte o vídeo, se inscreve no canal, eu sempre esqueço de pedir essas coisas, eu nunca lembro se eu pedi, por isso eu fico pedindo o tempo todo. Mas é isso, papel de youtuber feito. Bora lá, qual é o livro que eu vou trazer? A Goetia, ilustrada de Aleister Crowley. Eu vou sofrer. Lon Milo Duquette, Christopher S. Hyatt, PhD. Ilustrado por David P. Wilson. Ai, eu nunca mais vou dizer nome de autores assim. Ou melhor, eu odeio quando livros são escritos, acreditados a mais de um autor. É tão cansativo. Mas ok, vamos falar do que importa, que é esse livro aqui. Todo mundo sabe que Aleister Crowley foi quem popularizou a Goetia no século passado. O filho da besta, né? O 666 da vida, o fundador da Telema, o grande ocultista controverso, né? Aquele que foi uma das bases de Anton LaVey para escrever a Bíblia Satânica e para fundar a sua própria ideologia de satanismo, sua própria religião. Crowley foi realmente um homem que dispensa apresentações e eu não tô aqui para falar dele. Eu tô aqui para falar desses caras aqui, que eu não vou falar mais o nome porque eu não tô afim, que escreveram esse livro aqui, que foi justamente uma forma de um resumo, vamos dizer assim, e também baseado nas experiências deles. Da Goetia, de Aleister Crowley. Inclusive, eu esqueci de citar que esse livro é a Goetia, ilustrada de Aleister Crowley, Evocação Sexual. Tá aqui. Eu sempre esqueço, porque justamente esse livro aqui, a evocação sexual, tá nas últimas páginas dele, isso aqui, por assim dizer. E o resto do livro é sobre Goetia, é sobre a experiência deles. Mas, ainda assim, eu acho que é interessante para o satanista ler esse livro. E por que eu digo isso? Por que eu digo isso? Depois de fazer um vídeo todo dizendo que Goetia no sistema tradicional é bem antissatânico, hipócrita e não recomendado de ser utilizado. Porque, de novo, eu não quero desestimular você a não aprender Goetia. Longe de mim. Porque você aprender é uma coisa, você usar é outra. Eu não recomendo usar. Mas eu recomendo aprender para poder ter suas bases, para poder conhecer os daimons e para poder ter a origem de toda a cerimônia, toda a ritualística. Porque, querendo ou não, é um sistema antigo, é um sistema completo e que é bem fechadinho, cada coisa tem o seu porquê. E justamente por isso que tem o seu valor e tem a sua força. Você pode, inclusive, fazer coisas como criar sua própria forma de Goetia. Ou, como temos a Goetia luciferiana, a Goetia patchwork, e tem a Goetia de algumas pessoas particulares por aí que acabam praticando sem ser aquela coisa de coagir e obrigar os daimons. Mas esse carinha, o autor, que eu não vou me lembrar qual foi desses dois aqui, que escreveu a experiência dele, ele fala que ele sempre foi desaconselhado a praticar Goetia. As pessoas sempre diziam para ele, não faça isso, nunca. É muito perigoso, você não sabe o que pode acontecer. Mas ele sentiu uma necessidade de fazer isso, não só pela curiosidade dele, mas pela necessidade da vida mesmo. Ele fala que ele estava passando fome, que ele estava sem trabalho, desempregado, e que pleonasmo que eu usei aqui, que ele estava precisando de uma virada drástica na vida dele, e aí ele decidiu contatar Orobas, que é um dos daimons da Goetia. Então ele fez toda a ritualística, ele fez toda a coisinha certa, todo o procedimento, chegou lá, contatou Orobas, se sentiu um idiota recitando algumas palavras e tal, mas chegou um momento que ele sentiu a presença de Orobas ali, como se fosse algo que estivesse saindo dele para dentro do triângulo de evocação. E aí ele fala de algumas gafes que aconteceram durante, né, isso, e ele fala como ele obrigou Orobas a dar uma virada na vida dele, que desse um sinal no mesmo dia, inclusive. Ele disse, não deixa pra depois, eu não quero sinal daqui a uma semana, eu quero sinal hoje. E aconteceu, ele teve sinal no dia. E aí ele prometeu a Orobas que ele faria um selo que resistiria até a bomba atômica. Eu não me lembro qual foi o metal que ele falou, se foi chumbo, se foi prata, não me lembro. Eu acho que talvez tenha sido o metal de Orobas, que eu não vou me recordar qual é. Mas ele fez e pronto. Ficou lá. E aí foi como se fosse justamente a recompensa dele, né? Ele começou a contatar outros daimons também e sempre voltava a Orobas uma hora ou outra por gratidão mesmo. E aí, tipo, ele faz o sistema tradicional,
mas ao mesmo tempo parece que de certa forma ele pegou um carinho, sabe, pelos daimons ali. E ele fala uma coisa que é muito importante. Esse livro aqui, no início de tudo, ele fala muito da questão psicológica, ele fala das questões sensoriais também, do tipo, as velas servem para iluminar o ambiente, para dar uma atmosfera, o incenso para estimular o olfato, uma música, se possível, para estimular a audição, e todas as outras coisas para estimular a visão e o tato, tipo a manta, a varinha, o colar, essas coisas. Como se justamente fosse uma forma de persuadir a sua mente a entrar naquela sintonia e, por mais que aquilo fosse uma ilusão, desse vida a essa ilusão. Só que, ao mesmo tempo que ele explica tudo isso, ele simplesmente não explica como que ele obrigou Orobas a dar um sinal no mesmo dia e aconteceu. Ele se questiona, será que isso teria acontecido mesmo que eu não tivesse feito papel de bobo e feito toda a ritualística? Nunca saberemos. Mas, em caso de dúvidas, é melhor não perguntar. Ele fala algo parecido, assim. Porque justamente o que importa o que importa dentro da magia, dentro do feitiço, dentro de toda essa área do ocultismo, é a tua fé. É o quanto você acredita que aquilo vai dar certo. E o quanto você acredita nos resultados. Porque se você ficar questionando o tempo todo de onde está vindo essa coisa, será que essas coisas aconteceriam se eu não tivesse feito nada disso? Provavelmente você vai perder toda a força que você tem e nenhum feitiço seu vai dar certo. Porque ceticismo é uma coisa boa na prática concreta. Quando se trata de espiritualidade, quando se trata de magia e de deuses, divindades, você precisa deixar um pouco o ceticismo de lado. Pelo menos em certos níveis. Porque senão você vai ficar se questionando se você tá louco, esquizofrênico e tudo mais. E aí é provável que você acabe se tornando louco, esquizofrênico. Porque é assim que você vai ser taxado. Então, assim, dito tudo isso, o próprio autor do livro, por mais que ele use toda a questão de psicanálise, de psicologia, de ilusão sensorial, ele também fala que provavelmente não importa se isso acontece, se isso deixa de acontecer ou não. O que importa é que o ritual deu certo porque deu certo. E aí, uma coisa que eu gosto muito desse livro também é que ele serve como um guia para os daimons. Ele tem uma seção inteira, quase metade dele, vou ser honesto, e tem os daimons aqui. E o que eles fazem, com o que eles trabalham. Só que em comparativo ao bestiário Goéta, que eu falei antes, isso aqui é bem resumido. Do tipo, lá eles ainda abordam a Goétia luciferiana e coisas do Liber 777. Mas aqui não. Aqui é puramente um Ctrl-C, Ctrl-V da chave menor de Salomão. E aí, né, é bem lembrado de que existe aqui a evocação sexual, né? Que existe só no finalzinho do livro, depois que fala de todos os daimons. Aí aqui, essas últimas páginas é que ele vem fazer a evocação sexual. Que é justamente uma forma de aumentar suas energias, sua libido, né, sua atração sexual. Mas tudo isso aqui dentro do sistema Goéta. Dentro do clássico Goéta. Então, assim, eu recomendo esse livro aqui para satanistas, mesmo que não pratiquem Goétia. Por quê? Por conta de coisas desse nível que eu falei, do ceticismo, né, da dúvida de não poder ser tão exacerbada assim. Porque a gente tende a acreditar que o satanismo é ateu, né, porque é assim que a igreja de Satã está se nomeando hoje em dia, sendo que Lavey disse que nunca foi ateu. Que o satanismo nunca foi ateu. E aí, o ceticismo ele pode ser exagerado nesses aspectos. Porque lembra também que eu falei aqui uns vídeos atrás, o maior erro do satanista, o que mais pode ser uma armadilha para ele, é ele perder a mão, é ele exagerar, é ele passar dos limites. E com o ceticismo não é diferente. Você tem que ser cético até certo ponto. Passou disso aqui, passou de coisa que você simplesmente sente que é obra da magia, que você não consegue explicar, então, meu filho, não tente ser cético. Acredite que foi só magia. Inclusive, isso tá dentro das declarações satânicas, ou são das regras satânicas, parece, de que se você negar tudo aquilo que você obteve pela força mágica, pela força da magia, você vai perder tudo que você teve. Isso é uma coisa que Lavey escreveu. Então você não pode simplesmente negar tudo que você conseguiu, negar que foi pela questão mágica, se você fez a magia, você não pode negar um negócio desse, porque não só é ingratidão, você vai perder feio. Então, não só por isso, mas também para saber sobre os daimons. Esse aqui, em conjunto com o bestiário Goéta, eles funcionam muito bem, para você entender os daimons. Até porque tem coisas que são ditas aqui que não são ditas lá, por incrível que pareça. E tem muitas coisas lá que não são ditas aqui. Então, assim, completa esses dois se você quer saber sobre os daimons, né? Se quer cultuar eles, se você quer entendê-los, se quer estudar o tarô deles. Eu recomendo muito. Esse daqui, ele é um livro que ele é a experiência dos autores, e só disso já vale. Porque a gente saber a experiência de uma pessoa que tem mais tempo do que a gente
é uma coisa bem legal de saber, porque a gente vai saber se a gente está no lugar certo ou não, se a gente está indo pelo caminho certo ou não. E também, como eu falei no último vídeo que foi postado aqui, a questão de ser mestre das pessoas é justamente ter essa orientação. É você dar essa orientação se ela realmente está indo para o ponto certo ou não. E não você dizer para onde ela deve ir. E não é o intuito desse livro aqui. Esse livro aqui é contar a experiência que os autores tiveram e ver se você também vai ter a sua. Claro, não é internet, então não tem como você dizer a sua pro autor. Mas de repente, a experiência dele possa clarear os seus caminhos. É isso aí. Então, se vocês gostaram, compartilhem, comentem o que vocês acharam. Eu também esqueço de dizer para comentar. Se vocês leram esse livro, se vocês querem ler esse livro, se vocês já viram ele por aí, eu mesmo achei por acaso, ou será que não, no shopping da minha cidade. Então, assim, né? É isso. Que Satã abençoe a todos. Até o próximo vídeo.